totalmente do mundo e daquilo que o mundo lhes oferece, dinheiro, poder, prestígio, respeito, reconhecimento, mas principalmente o dinheiro e o poder, e nem se apegaram firmemente à fé em Cristo. Então são crentes híbridos, que mantêm um pé em cada canoa e continuam vivendo um pé em cada canoa. Pessoas que não desapegaram do mundo e nem se apegaram com Cristo, mas se autoafirmam crentes. Talvez a gente possa chamar de crente trans, né? Mais ou menos isso aí. Eu sou crente por quê? Não porque eu coloquei a minha fé em Jesus Cristo, mas porque eu me afirmei como crente e assim eu me defino como crente. Transfiel. Então, se Paulo escrevesse uma carta para as igrejas, em especial brasileiras do presente ano, nós não teríamos as mensagens que ele trata na igreja de Tessalônica. Porque apesar de qualquer problema que nós vamos ver que essa igreja tinha, era uma igreja que era fiel, que amava o Senhor Jesus e buscava fielmente cumprir a vontade de Deus e conhecer a Cristo. Diferente desse movimento que a gente vê hoje, que faz com que as pessoas queiram conhecer-se, ou conhecer a si próprio e buscar para si os melhores ajustes do mundo. Uma identidade muito de marketing, né? Que visa o quê? Identificar a dor do cliente e fornecer para ele soluções. Portanto, se a tua dor é emocional, a gente vai te fornecer uma solução emocional. E, obviamente, tudo isso vai custar muito dinheiro para você. Então, quando nós lemos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos estudar as duas cartas nessa sequência, essa revista que você recebeu, trata das duas cartas, nós vamos ver que a primeira preocupação do apóstolo Paulo é um cuidado com o rebanho. É um cuidado com o povo de Deus que se reúne na igreja de Tessalônica. É uma consciência muito alta e muito clara de que aquelas pessoas não são ovelhas de Paulo, mas são ovelhas de Cristo entregues aos cuidados do apóstolo Paulo, o que aumenta a responsabilidade consideravelmente. Se a ovelha é minha, eu posso fazer dela o que eu quiser, inclusive arrancar a sua lã, inclusive comer a sua carne. Mas essa ovelha é de Cristo. Em algum momento, este pastor vai precisar apresentar essas ovelhas novamente a Cristo, e elas precisam estar puras. A primeira preocupação que nós vimos é essa. Depois nós vemos um padrão do ministério da igreja. Um padrão de como ser igreja. Nós vemos ali a prática do evangelismo muito clara. A igreja que nasceu por conta da prática do evangelismo, que é outro ponto que a gente vai trabalhar nisso. Por quê? Porque o padrão que nós vemos de evangelização do apóstolo Paulo não é aquele padrão de evangelização que a gente vê no mundo comum hoje, em que o evangelismo transformou-se numa ferramenta de entretenimento, em que as pessoas se alegram porque eu vou fazer uma viagem missionária, e a pessoa viaja para o outro lado do mundo para cuspir bola de fogo, para fazer malabarismo, e volta para sua casa. Uma viagem que produz alegria. Nós vamos observar que o sentimento do apóstolo Paulo não era um sentimento de alegria pela viagem. E nós vamos observar o que aconteceu quando ele saiu de Filipos, foi para Tessalônica, saiu de Tessalônica e foi para Bereia. Então nós vemos um padrão muito claro e evidente do que é o evangelismo bíblico. Uma igreja que se preocupa também com a questão da comunhão, a obediência à palavra do Senhor. Então tudo isso é muito claro. E o enfoque maior que nós vamos obter aqui é o enfoque na doutrina da fé cristã, em especial da doutrina da volta de Cristo, que aparentemente tinha sido muito mal interpretada pela igreja de Tessalônica. Então, não há dúvidas de que esse texto, que essa revista tem muito a falar conosco nesse presente século, nesses presentes dias, e que nós seremos muito edificados. Por isso, meu apelo inicial é que você não perca essa sequência. Muito embora as nossas aulas estarão todas na internet, é importante que você esteja presente, porque essa comunhão aqui a gente não consegue ter pela internet. Na internet a gente assiste, a gente não participa. E aqui você tem a oportunidade de fazer suas perguntas, fazer seus apontamentos, enfim. Então ali no slide 2 a gente vai ter uma pequena imagem ali que simboliza a Tessalônica de 2024, a Tessalônica atual, a cidade de Tessalônica. Essa é uma cidade que foi fundada ainda no ano 315 a.C. É uma cidade que para mim tem uma grande identificação, assim, sabe? Não que eu tenha ido, que eu conheça, nada. Mas o fato que essa cidade foi fundada por um grande homem do 3º século ali, antes de Cristo, chamado Cassandro, que vos fala, muito parecido no Xará das antigas, que era um dos 4 comandantes de Alexandre Magno, cujo nome ali vem do... sabia-se que seria o filho do nosso irmão, Moisés, que também é o sobrenome lá, o nome composto do nosso irmão afro lá, Carlos Magno, Afrodoce, e o nome... E essa cidade tem esse nome porque Cassandro quis homenagear a sua esposa, que era meia-irmã de Alexandre Magno. Então é uma cidade muito antiga, antes da nossa era do nosso Senhor Jesus Cristo, contudo é uma cidade que ainda existe. E desde aqueles dias, Tessalônica era uma cidade rica, uma cidade grande, comercialmente pujante, é uma cidade que culturalmente era uma cidade muito rica. E aqui a gente começa a observar, nos entremeios das palavras, a estratégia de Deus.
Você observa que toda vez que a gente prega uma carta, ou na grande maioria das cartas que a gente prega, quando a gente vai apresentar a cidade, essa informação é quase que a mesma. Uma cidade rica, uma cidade bem desenvolvida, uma cidade evoluída. Por quê? Porque a estratégia de evangelização que o Senhor colocou no coração de todos esses homens era de cidades onde o evangelho pudesse ser propagado com mais facilidade. Então não tinha sentido o apóstolo Paulo sair de Jerusalém e ir para uma cidade que tivesse 300 habitantes, 200 habitantes, porque a capacidade de multiplicação do evangelho seria muito inferior. Então nós vemos o evangelho sendo direcionado pelo Senhor, através desses grandes homens, para cidades grandes, onde rapidamente o evangelho poderia evoluir. A exemplo de Filipos, a cidade de Tessalônica ficava também na Via Ignátia. Se você colocar no Google depois, você vai ver que é uma linha que cruza uma parte da Europa, que sai do Mar Adriático e chega lá no Mar Negro. São 1.100 quilômetros de um caminho bem sinuoso, mas de uma estrada já pavimentada, com blocos de pedra recortados, que permitia que o comércio avançasse nessa região e, consequentemente, o evangelho também avançasse. O apóstolo Paulo foi um grande usuário dessa Via Ignátia, onde o evangelho transmitia e passava de cidade a cidade de uma forma muito acelerada. É o Senhor utilizando os avanços da sociedade para a propagação do seu próprio evangelho. Então a gente tem essa cidade que era beirada aí por que era caminho da Via Ignátia, mas também que era uma cidade portuária muito grande, por onde o comércio da região entre o Ocidente e o Oriente da Europa passava. Então ali foi semeada uma igreja por onde o evangelho cresceu abundantemente, a exemplo da cidade de Filipos, que foi onde nós tivemos a primeira igreja cristã. O próximo slide eu coloquei no mapinha ali. Eu queria pedir se alguém pudesse fazer a gentileza de me arranjar uma água, que a goela já ficou bem seca aqui. Ó, benção, pastor Gustavo aí. Então ali a gente tem nós vamos discorrer daqui a pouco, mas eu creio que se você tiver a imagem, já vai facilitar para nós. A igreja de Tessalônica foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então você tem ali o mapinha. A viagem inicia ali embaixo, Jerusalém. Nós temos Paulo e Silas, são os que iniciam essa segunda viagem missionária. Essa segunda viagem missionária acontece logo após o concílio de Jerusalém. Aquele concílio que foi presidido pelo Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus. E naquele concílio onde ficou definido que não seria exigido dos novos cristãos a circuncisão. Dos gentios que se tornassem cristãos, não seria exigido deles a circuncisão. Então, após este concílio de Jerusalém, Paulo e Silas partem na segunda viagem missionária. Então a gente vê que a primeira viagem que ele fez foi uma viagem que foi mais pelo mar. Essa é uma viagem por terra. Então, só os pontos principais aqui, né? Depois de passar pela Antioquia da Síria, chega a Derbe, e em Listra, eles recebem mais um integrante da comitiva, que é o Timóteo. Timóteo, natural de Listra, era alguém que tinha conhecido Jesus através da sua mãe e da sua avó, e embarca nessa viagem missionária com o apóstolo Paulo e Silas. Timóteo ainda era muito jovem. O apóstolo Paulo não tinha ideia do que Timóteo viria a ser na vida do Paulo, pessoalmente na vida do Paulo, e nem a sua contribuição para o evangelho. A viagem segue, até que ele chega em Troade, onde em Troade Lucas entra na narrativa. E muito embora a gente não veja um texto muito claro, dizendo que Lucas foi, assim como nós vemos o texto de Timóteo, Lucas, que é o autor do livro de Atos, que é de onde a gente extrai uma boa parte, muito obrigado, pastor Gustavo, isso é uma benção aí. De onde a gente extrai uma boa parte dessas informações, até o capítulo 16, ali por volta do versículo 9, Lucas está narrando tudo isso na terceira pessoa. Na terceira pessoa não, está se excluindo da narrativa. Ele está falando Paulo e Timóteo, Paulo e Silas, mas a partir do versículo 10 do capítulo 16, Lucas se inclui nessa narrativa. Então ele diz, partimos para a Macedônia. Então, depois que o apóstolo Paulo ouviu, teve aquele sonho de que o homem dizia, passa a Macedônia e ajuda, partimos para lá. Então Lucas se inclui em todas essas narrativas. A partir de então nós temos Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Continuam essa viagem e chegam então Filipos e depois em Tessalônica. Tá? Essa é a realidade dessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde nós temos a fundação da igreja de Tessalônica. A carta de Paulo aos Tessalonicenses é tido por muitas como a carta mais antiga, a literatura mais antiga do Novo Testamento. Portanto, todas as narrativas que nós vamos ver aqui são anteriores à escrita dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Inclusive Marcos, que foi o primeiro dos evangelhos, foi escrito ali praticamente 10 anos depois da escrita da carta de Tessalonicenses. E a gente vai ver que muito daquilo que Paulo fala vai ser narrado nos evangelhos.
Isso por quê? Porque eles tiveram conhecimento das cartas de Paulo? Não creio. Mas porque o Espírito que inspirou o apóstolo Paulo é o mesmo Espírito que inspirou os escritores dos evangelhos. Então, antes da gente passar para o próximo slide, vale lembrar que o capítulo 16, capítulo 17 de Atos, ele vai narrar o que aconteceu na fundação da igreja de Tessalônica, tá? Na evangelização do apóstolo Paulo em Tessalônica. Mas no capítulo 16, isso é no capítulo 17, tá? No 16 ele vai finalizar com o apóstolo Paulo sendo perseguido em Filipos. Ali ele é perseguido, ele tenta ser preso, e ele é levado, e ele e os seus outros apóstolos são enviados para a cidade de Tessalônica. Então ele já faz uma viagem de 160 quilômetros numa noite para escapar da morte. Então Paulo chega em Tessalônica e aqui inicia a nossa história de hoje. Slide 4, a igreja é fundada, você tem isso na sua revista, não sei qual é a página, mas os pontos que eu vou apresentar aqui são os pontos que você vai ter na revista. Tá? Só de uma forma mais resumida, porque não ia caber nos slides, mas são os pontos que você vai ter na sua revista. Tá? Então, primeiro ponto, a igreja é fundada. Falaremos aqui da fundação, da instituição da igreja cristã na cidade de Tessalônica. E esse argumento você vai observar na metodologia de pregação do apóstolo Paulo. Então a revista vai trazer isso. Paulo tinha uma forma muito peculiar de pregar o evangelho. Com exceção da igreja de Filipos, a gente vê uma forma do apóstolo Paulo pregar, primeiro escolhendo o local onde se daria a sua pregação. Então ele se direcionava às sinagogas, nas cidades maiores que tinham sinagogas, e a partir dali ele fazia a pregação do evangelho. E aqui você pode começar a calcular na sua mente, a pesar na sua mente aquilo que eu falei um pouco antes, das metodologias de evangelização. O apóstolo Paulo tinha a confiança de que o evangelho era poderoso para transformar a vida das pessoas. Que só o evangelho era poderoso para transformar a vida das pessoas. Diferente de uma concepção moderna que nós temos de evangelização, de que a gente precisa de artimanhas para atrair as pessoas para o evangelho. E aí a gente faz um monte de artimanhas. Desde cuspir bola de fogo, fazer malabarismo, andar em cima de elefante, de bicicleta de uma roda, para que as pessoas tenham os seus corações abertos para receber o evangelho. O apóstolo Paulo tinha convicção de que nenhuma ferramenta humana possuía a chave do coração das pessoas. E que o evangelho era de fato o dínamos de Deus. Era o poder de Deus para romper essa superfície mais rígida da vida humana, que é o coração das pessoas. Então, qual era a metodologia? Paulo chegava até as sinagogas e aí ele começava a pregar sobre o Cristo. Mas ele tinha um roteiro, e esse roteiro não começava com o Jesus que tinha nascido. Esse roteiro começava com a narrativa das profecias de Jesus Cristo do Antigo Testamento. Então, vou ver, na sua revista vai mostrar primeiro o argumento baseado nas Escrituras. E o texto lá o texto de Atos, no capítulo 16, vai mostrar para nós que o apóstolo Paulo, 17, desculpa, que o apóstolo Paulo ia à sinagoga. Olha lá, versículo 2. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Então, qual era a metodologia do apóstolo Paulo? Ele apresentava, a partir do Antigo Testamento, que era o conjunto de obras que os judeus consideravam sagrados, as profecias messiânicas que apontavam para Cristo. Explicavam todos aqueles elementos que apontavam do Filho de Deus, o Cordeiro Perfeito, que precisava morrer, para que as pessoas obtivessem a sua salvação. E isso, a gente tem muito claramente essa descrição em Isaías, no capítulo 53 de Isaías, versículos 3 a 7. Que certamente foi um texto utilizado pelo apóstolo Paulo para apresentar o Jesus. E o que ele dizia? Isaías 53, 3 a 7. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo,
não abriu a boca, como o cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Então, essa é uma das profecias messiânicas, uma das profecias dadas pelo Senhor Jesus no Antigo Testamento, que apontavam para aquele Messias que haveria de vir. Enquanto os judeus estavam aguardando a chegada desse Messias, o Paulo faz essa introdução. Vocês lembram dessa profecia que apontava para Cristo? O segundo ponto da pregação do Paulo, da evangelização do Paulo, era a proclamação de Jesus de Nazaré. Então é curioso, até para a gente que gosta de fazer essas pregações positivas, a rapaziada que está aqui no nosso meio que vê isso, a gente tem o primeiro ponto, que é a profecia, a promessa do Messias. No segundo ponto, o apóstolo Paulo vai falar do Jesus de Nazaré. Então ele proclama a história do Jesus de Nazaré, ele começa a contar a história do Jesus de Nazaré. Só que essa história, da mesma forma que Paulo utilizou o Antigo Testamento para fundamentar quem era o Cristo que haveria de vir, ele não tinha esse documento para falar do Novo Testamento. Ele não tinha os evangelhos ainda escritos. Paulo foi o autor dos primeiros textos sagrados do Novo Testamento. Ele está escrevendo essa carta aos Tessalonicenses por volta do ano 50, 51, 52 no máximo. O primeiro evangelho, que é o evangelho de Marcos, só vai ser escrito no final desse quinto século, lá no ano 59, 60. Então o que o Paulo estava falando era da revelação de Cristo a ele. E curiosamente o apóstolo Paulo foi aquele que teve a maior revelação sobrenatural de Cristo. Os outros apóstolos de Cristo viram Jesus em pessoa, caminhando, deixando pegadas na praia, sentindo fome, comeram com Jesus na mesa. Eles tiveram uma expressão mais natural, apesar de verem os milagres de Cristo. O apóstolo Paulo teve contato com Cristo por uma condição sobrenatural. Muito embora ele tenha visto Cristo em vida, ele foi salvo por meio de um milagre de Cristo, que o cegou no momento em que o apóstolo Paulo estava caminhando para matar outros cristãos. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar a partir de um relato do Cristo na sua vida. O apóstolo Paulo era, neste momento, o evangelho de Cristo. Então ele apresentou o Messias que haveria de vir, aquele que os judeus tão ansiosamente esperavam, que o seu coração desejava, vindo aí, conecta com o nosso período intertestamentário, mais de 400 anos sem uma nova profecia de Cristo, sem uma nova grande profecia acerca do Cristo que viria, e aí aparece Jesus. Agora o apóstolo Paulo apresenta quem é esse Jesus. E o terceiro ponto, ele relaciona essas duas realidades. Ele consegue equalizar o Cristo que foi profetizado no Antigo Testamento e o Cristo que apareceu no Novo Testamento. O Cristo que veio à Terra agora. Então ele consegue mostrar uma fechadura, que era o Antigo Testamento profetizando Cristo, e essa chave, que é o Cristo, demonstrando que de fato ele era o Filho de Deus. Essa era a pregação do apóstolo Paulo. E observa que o apóstolo Paulo, muito embora tivesse sido criado no ambiente grego, em que a retórica era o que mais valia na discussão política, ele não se vale da retórica. Ele não se vale dos mecanismos humanos, das ferramentas humanas para a evangelização. Ele se vale da pessoa do Cristo. Ele tem aqui uma pregação profundamente cristocêntrica. E aqui você já conecta aquilo que eu falei para você. Se Paulo fosse escrever uma carta para as igrejas de hoje, será que a preocupação dele seria a mesma? Eu penso que não. Eu penso que talvez um dos primeiros pontos dessa pregação de Paulo seria para que as igrejas se recusassem a ouvir pregações que não fossem cristocêntricas, que Cristo não fosse o centro. Pregações que tentam encontrar a sua dor e apontar para você um caminho para a sua dor, seja a sua dor financeira, emocional, de relacionamento. Acho que o apóstolo Paulo iria mudar tudo isso. Porque a pregação do apóstolo Paulo não estava, nesse primeiro momento, preocupada com os sentimentos das pessoas, mas estava preocupado com a salvação das pessoas. Paulo não queria que as pessoas fossem contentes e plenamente e emocionalmente estabelecidas ou estabilizadas para o inferno. Ele preferia que as pessoas fossem, ainda que em sofrimento, para o céu, mas que estivessem ao lado do Senhor. Então a gente vê a pregação do Paulo como um exemplo para nós daquilo que nós devemos pregar e daquilo que nós devemos ouvir, não apenas tanto pregar, quanto também ouvir. E por que é importante mencionar isso? Porque, meus irmãos, a gente empresta os nossos ouvidos para ouvir coisas que não deveriam ser ouvidos, e a gente não consegue mais controlar as respostas da nossa mente a isso. É complicado quando a gente... E fatos que acontecem. Quando pessoas que já estiveram no meio de igrejas como a nossa, não que nós sempre sejamos perfeitos, nós não somos, nós estamos muito longe de ser perfeitos. E se você acha que você não é perfeito, você está no lugar certo, porque eu também não sou, o Gustavo não é, ninguém é. Mas a gente tem a consciência disso, né? Então, pessoas que já ouviram o evangelho genuinamente sendo pregados nessa igreja ou igrejas semelhantes a essa, que deixam esse tipo de pregação ou deixam esse tipo de evangelho e vão abraçar o evangelho neopentecostal do poder, da profecia personalizada,
da profecia, da revelação de que Deus está curando a doença que você nem sabia que tinha, que Deus está curando a dor de cabeça de alguém que está aqui essa manhã, curando a dor nas costas de alguém que está aqui essa manhã, e as pessoas acreditam, e elas caem, e elas perdem seu dinheiro, perdem a sua fé, perdem a sua honra. Para mim, eu acho que uma preocupação maior, talvez, seja no primeiro momento, o perdimento da sua honra, né? Que Cristo morreu para você para restabelecer, inclusive, isso. Agora, quando você se submete a ouvir alguém que você sabe que está te enganando, você está jogando tua honra fora. Mas o pior de tudo é jogando o sacrifício de Cristo fora. Então, o Paulo nos mostra, ele não apenas nos ensina, mas ele nos mostra como deve ser a nossa pregação e qual deve ser o modelo de pregação que a gente pode emprestar aos nossos ouvidos. Uma pregação que tenha Jesus Cristo como centro. Qualquer outra coisa que não tenha Jesus Cristo como centro não é a pregação do Evangelho. E a gente não deveria, via de regra, emprestar os nossos ouvidos. Então, o que aconteceu depois dessa pregação do apóstolo Paulo em Tessalônica? O texto diz para nós que Tessalônica talvez tenha sido das cidades que o apóstolo Paulo menos ficou, permaneceu por menos tempo. Em Corinto ele fica 3 anos, em Filipe ele fica alguns meses, agora em Tessalônica ele ficou apenas 3 semanas. Por quê? 3 semanas, cada sábado dessa semana o apóstolo Paulo estava lá na sinagoga, explicando a mesma coisa. Quem era a profecia de Jesus Cristo do Antigo Testamento, quem era esse Jesus que ele estava pregando agora e conectando as duas coisas. Ou seja, ele construía a fechadura, ele construía a chave e ele conectava as duas coisas. Ocorre que no terceiro sábado, depois desse terceiro sábado, o apóstolo Paulo foi acusado de estar causando tumulto na cidade. Pessoas que estavam começando a ter prejuízos financeiros, dentre eles judeus e gentios, se levantaram contra o apóstolo Paulo e aí provocaram um tumulto, de modo que foram até a casa de Jason, que era o homem que era o anfitrião do apóstolo Paulo, e não encontrando, prenderam Jason. Isso aqui a gente vai ver na sequência, tá? Olha lá, o ponto 2, que a igreja enfrenta oposição. Então aqui nós temos o texto de Atos 17, de 5 a 9, onde Lucas vai narrar a oposição que Paulo e juntamente com ele enfrentaram na cidade de Tessalônica, depois da pregação do Evangelho. E o texto diz assim: os judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Então veja só, quais são as características desse tumulto? Primeiro, a inveja. Quem começou o tumulto não foram os gentios, muito embora as acusações fossem de cunho civil. Por quê? Porque eles usaram esse mecanismo para dizer que Paulo estava cometendo um crime contra o rei, dizendo que existia um outro rei. Mas a acusação veio de um cunho religioso. Os judeus ficaram com inveja. Se não é esta a razão de muitos conflitos que nós temos ainda hoje, a gente desconhece outros motivos. A inveja segue sendo o motivo de conflitos que nós temos, inclusive, no meio de igreja, no meio de família, no meio de parentes. A inveja é uma obra satânica. É uma obra satânica, que permeou o coração do diabo, que permeou o coração de Eva, que permeou o coração de Adão, e que continua fazendo estragos no meio da igreja. Então a narrativa é: os judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. Outra realidade aqui. Para que eles conseguissem manter o seu intento, eles tiveram que procurar pessoas de mau caráter. Reuniram homens perversos dentre os desocupados. Daquele grupo de desocupados, reuniram os piores, os mais militantes, os mais diabólicos daqueles homens. Reuniram estes homens para que assim conseguissem fazer um tumulto contra o apóstolo Paulo. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para meio da multidão. Contudo, como não o encontraram, arrastaram Jason e outros irmãos até os oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm alvoroçado o mundo chegaram agora aqui. Que frase linda, essa frase é espetacular, né? E Jason os recebeu com a sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jason e de outros a fiança estipulada e o soltaram. Aqui nós estamos vendo algumas outras, eu não posso discorrer todos esses pontos, mas a gente vê algumas outras similaridades e consequências da pregação do Evangelho verdadeiro. Quando o Evangelho verdadeiro é pregado, essa é a resposta que o mundo oferece. Não existe uma resposta de simpatia ao Evangelho. Nós discutimos até algum tempo, eu, Adão, o pastor Gustavo, algumas perspectivas de missão que as pessoas apresentam, inclusive que são convertidas em músicas.
que vão dizer que existe em algum lugar pessoas que estão sedentas do Evangelho, clamando por salvação, esperando desesperadamente que alguém chegue e fale de Cristo. Esta é uma cena mais mentirosa que a gente pode encontrar com relação ao Evangelho. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz na carta de Romanos que ninguém espera o Evangelho, que todos se desviaram. O mundo não espera a mensagem de boas novas. Por quê? A mensagem de boas novas é uma mensagem subsidiária da mensagem ruim. A primeira mensagem é: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Para que você compreenda a bondade de Deus, você precisa compreender a sua maldade, compreender que você é ruim e que você precisa de Deus. E que se não for Deus a transformar o seu coração de dentro para fora, qualquer outro mecanismo externo que vise moldar os seus comportamentos não transformarão a sua vida ao ponto de levar à salvação, ou não consideram salvação. Portanto, a salvação é uma coisa que acontece de dentro e começa a ter reflexos externos. Por vezes as pessoas tentam podar os comportamentos. Não faz isso, não bebe, não vai lá no lugar tal, não usa essa roupa, não sei o quê, tentando conformar as pessoas a um padrão visual de evangelho, mas por dentro são sepulcros caiados. Então o que o texto está mostrando para nós aqui é que o resultado da pregação do evangelho será oposição. Oposição. O primeiro momento é oposição. Depois disso vai haver a salvação. O primeiro momento é oposição. Você já tentou chegar para alguém em algum momento e falar assim: você é um pecador? Chegar para aquele teu amigo que você sabe que trai a mulher dele e falar assim: você é um adúltero, você precisa se arrepender. Você vai perder seu amigo. Se você chegar para o teu amigo que é um corrupto e falar: você é um ladrão, você precisa se converter, você vai perder seu amigo. Agora, por que é que igrejas neopentecostais, como eu falei para você no começo da aula, crescem exponencialmente nos dias de hoje? E observe, um parênteses aqui. A mesma percepção que nós reformados temos dos neopentecostais, os nossos irmãos pentecostais clássicos também têm. Pergunta para alguém de Assembleia de Deus clássica o que ele acha do neopentecostal. Eles vão ter um ranço maior que o nosso. Por quê? Porque eles são confundidos com neopentecostais. E não são neopentecostais. Neopentecostal é esse modelo novo que eu falei, que cria esses crentes híbridos, né? Então, por que esse tipo de pregação do evangelho, ou por que essas igrejas neopentecostais têm tanta adesão? Porque o evangelho não é pregado. Não há pregação do evangelho. Não há arrependimento, não há chamado para o arrependimento. Você pode entrar num ambiente neopentecostal com duas mulheres, roubando até a tua mãe, roubando até o teu pai, fazendo tudo que pode existir de pior no mundo, que você vai sair com o teu coração acalentado, confiante de que você está fazendo a coisa certa. Por quê? Porque você vai ouvir aquela mensagem que, sabe, faz aquela massagem no ego, que deixa você muito satisfeito e feliz. É por isso que esses movimentos crescem exponencialmente e por isso que os seus líderes ficam milionários a cada culto. Agora, em ambientes em que a pregação do evangelho é feita, a resposta imediata é essa. É a repulsa, é a ojeriza, é o cessar de relacionamentos, é o não convite para festas da firma, é o não convite para os jantares em família, é o não convite para ir na casa dos amigos. É isso que acontece. Agora você entende por que é tão pernicioso a gente dizer para os nossos missionários assim: vão, porque as pessoas estão de braços abertos esperando o seu evangelho, esperando você pregar o evangelho. Aí na hora que ele desce do aeroporto e fala para a pessoa: se arrependa do seu pecado, ele vai levar um tapa na cara, vai ser preso, vai ser espancado, porque é isso que o mundo tem a oferecer diante de uma pregação do evangelho. Excelente. Mesmo sem saber, estão desesperadamente necessitados. Então a gente vê aqui o resultado da pregação genuína do evangelho. Uma turba na cidade se reúne para matar aqueles que estavam pregando o evangelho. Levantam acusações falsas, a exemplo das acusações falsas que levantaram contra o nosso Senhor Jesus Cristo, e tentam acusar o apóstolo Paulo de criar um novo reinado dentro do reinado de César. E aí os imperadores, todos os imperadores romanos, a gente sabe que tinham uma vaidade muito grande, que jamais aceitariam um outro rei compartilhando o mesmo espaço. Então, após levantarem esses conflitos, suscitarem esses conflitos, no final do texto diz que receberam de Jason e outros uma fiança estipulada e o soltaram. Jason, que era o anfitrião de Paulo, Silas e Timóteo e Lucas, que havia sido preso, agora, Lucas já tinha ficado, né? Agora ele tem que pagar essa fiança e acessoriamente, junto com essa fiança, além do dinheiro, obrigações que ele deveria cumprir para continuar em liberdade. Quando ele volta a casa, ele encaminha o Paulo, o Silas e o Timóteo para a cidade de Bereia. E aí eles enfrentam mais uma viagem de 80 quilômetros. Então ali nós vemos a igreja
assumindo essa responsabilidade de cuidar do apóstolo Paulo, tiraram a insegurança da cidade. Mais uma vez, Paulo, que já tinha saído de Filipos fugido por conta da perseguição, chega a Tessalônica, mais uma vez é perseguido, foge agora para Bereia. E aí a gente vai ter a narrativa, que a gente não vai ler, mas dos capítulos 18 de Atos, em que o apóstolo Paulo prega na cidade de Bereia. O texto diz que os bereanos eram mais nobres que os tessalônicos. Nobres por quê? Porque ali eram pessoas que receberam o evangelho, mais cuidadosos, mas eles tinham um detalhamento maior em saber o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Tanto que o texto diz que eles examinaram cuidadosamente tudo que o apóstolo Paulo falava. E o que o apóstolo Paulo falava? A mesma coisa que ele falava em Filipos. A mesma coisa que ele falava em Tessalonicenses. Em Tessalônica, né? Em que ele apontava o Cristo do Antigo Testamento, ele apontava o Cristo que ele estava pregando, depois ele conectava essas duas realidades, mostrando que aquele era o Cristo, que o Cristo Jesus que ele está pregando é o Cristo que foi anunciado no Antigo Testamento. E enquanto ele fazia isso, os bereanos estavam ali, com a sua Tanakh, olhando lá o Antigo Testamento todinho para ver se era daquela forma. Para ver se era daquela forma que o Paulo estava dizendo. Ou seja, eles demoravam para falar amém, né? Eles demoravam, quando o pregador está falando amém, amém, você é obrigado a falar amém, sem nem ter entendido o que está falando, né? O camarada estava tomando água aquela hora, fala amém para não ficar fora da vibe, né? Mas os bereanos eram cuidadosos, eles não falavam amém para qualquer coisa. Eles demoravam para falar amém. Mas o que aconteceu? Aconteceu que na cidade de Bereia, como é que Paulo falou aqui? Os perversos dentre os desocupados, que eram os mais perversos dos perversos, descobriram que Paulo estava em Bereia, que era uma cidade próxima, 80 quilômetros de Tessalônica, e foram até Bereia perseguir Paulo. Então a perseguição não parou lá. Está vendo o resultado da pregação genuína do evangelho? É essa. Se Paulo estivesse pregando autoajuda, os caras não iam perseguir o Paulo para matar ele, iam perseguir ele para levantar para o céu, né? Jogar para cima, ei, rei, o Paulo é o nosso rei. Mas era diferente a pregação. Então eles perseguiram até Bereia, e de Bereia o apóstolo Paulo vai para Corinto, que é onde ele vai escrever essa carta, tá? Então chegamos ali no slide 3. No slide 3 não, slide 7, é o ponto 3. A igreja recebe a primeira carta de Paulo. Então vejam, quando o apóstolo Paulo deixa Bereia, agora ele vai sozinho para Corinto. Ele não leva o Timóteo e o Silas. Eles ficam na cidade de Bereia, porque o Timóteo tinha a responsabilidade de voltar a Filipos, voltar a Tessalônica, porque Paulo ficou muito pouco tempo, ele ficou 3 semanas em Tessalônica. Veja, depois que ele vai para agora na chegada de Corinto, ele vai ficar 3 anos. Ele vai conseguir estabelecer a igreja, que aqui é um outro ponto de uma visão bíblica missionária, que é o quê? É o estabelecimento de igreja. A gente não tem uma visão bíblica de um evangelismo de missão, de 2, 3 dias, 4 dias. A gente tem um evangelismo que é esse que chegou no Brasil para nós. Um evangelismo de estabelecimento de igreja, de plantação de igrejas. Em Corinto, o apóstolo Paulo plantou a igreja, treinou a liderança, consolidou a igreja e foi embora. Ele não conseguiu fazer isso em Tessalônica. Foram 3 semanas, só 3 semanas. Então ele comissiona Timóteo para voltar para Tessalônica e fala: Timóteo, deixa a coisa baixar, a poeira baixar, você volta lá e você traz para mim notícia da igreja. Então, os 3 saem de Tessalônica. Em Bereia, o apóstolo Paulo, depois que ele é perseguido por esses que vieram de Tessalônica, vai para Corinto. E a gente tem Silas, que é o mesmo Silvano que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, e Lucas voltando, e Timóteo voltando para Tessalônica. Então a gente chega aqui no slide 7, que é o ponto 3, em que a igreja recebe a primeira carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo então vai até... o Timóteo vai até Corinto, se encontra com o apóstolo Paulo, e ali ele vai contar para o apóstolo Paulo quais foram as notícias que ele obteve lá da cidade de Tessalônica, depois de ter permanecido algum tempo com os irmãos de Tessalônica. Ele traz boas, mas também traz más notícias, né? Essa carta, meus irmãos, como eu disse lá no começo, a carta aos Tessalonicenses, ela é tida por muitos como a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, mas alguns discordam disso e apontam Gálatas como sendo a primeira carta. Mas o fato é que o apóstolo Paulo não tinha aqui nenhum documento escrito que atestava sobre Jesus Cristo, como nós temos hoje, quando a gente lê os evangelhos. Então tudo que Paulo vai dizer aqui nessa carta, nesse texto, são textos inspirados pelo Senhor e tidos como verdadeiros e sagrados para nós. Então nós vamos ler agora o capítulo 1, muito embora a gente não vá tratá-lo, mas para que a gente tenha um panorama do que está acontecendo aqui. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 a 10, capítulo 1 inteiro, tá?
Esse não está projetado, eu não coloquei no slide, mas eu quero ler para vocês. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Aqui você já viu a identificação dos 3 viajantes, né? Por que Paulo coloca ele, Silvano e Timóteo? Porque nesse momento, Silvano e Timóteo já tinham voltado de Corinto, já estavam com Paulo, já tinham voltado de Tessalônica, estavam com Paulo em Corinto, de onde ele escreveu essa carta. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e, sem cessar, lembramos-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor que vocês têm e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Ainda assim se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Então, esse texto que nós lemos agora vai ser objeto da aula do pastor Gustavo na semana que vem. Mas serve para que a gente tenha uma noção inicial daquilo que o apóstolo Paulo ansiava com relação à igreja. E ali ele começou apontando quais são as virtudes daquela igreja. Lembrando que nós temos aqui essa mensagem, respostas àquilo que a igreja ansiava e que Timóteo, que esteve na igreja, ouviu e agora levou a Paulo. Então Timóteo passou por Tessalônica, ouviu todas as críticas que os irmãos tinham ao apóstolo Paulo, tanto positivas quanto negativas, voltou a Paulo e agora ele vai escrever essa carta. Então, dentre as notícias trazidas por Timóteo ao apóstolo Paulo, existem boas e más notícias. E a revista começa conosco, começa para nós aqui, muito embora fora de ordem, pelas más notícias. E eu penso que a melhor coisa é a gente receber isso, né? Primeiro a má, depois a gente recebe a boa. Não sei se você gosta de inverter a ordem. Mas sempre que me perguntam, você quer a boa ou a má notícia primeiro? Eu vou querer sempre primeiro a má, né? Porque depois a boa dá uma amenizada no coração. Então, quais são as más notícias que o apóstolo Paulo recebeu? Esse texto vai estar em 1 de Tessalonicenses 3, de 6 a 8, que eu coloquei aqui para a gente ler. Agora, porém, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito da fé. Primeiro ele começa com as boas, tá? A respeito da fé e seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria da nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós queremos revê-los. Por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados, porque vocês sempre permanecem firmes na fé. Agora revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Eu tinha pensado em inverter a ordem, a minha cabeça foi, mas meu dedo não foi. Então, quais são as boas notícias que Timóteo trouxe para Paulo da igreja dos Filipenses? Que é uma igreja operosa na fé, que é uma igreja que, de fato, creu em Jesus como seu Senhor. E esse crer em Jesus como seu Senhor é refletido através das ações, e não apenas de uma verbalização, e não apenas de uma repetição de um conjunto de frases feitas. O Timóteo, enquanto naquela igreja de Tessalônica, viu que a prática da igreja era coerente com a sua fala. A ortodoxia era semelhante à ortopraxia. Era uma vida de fé professada e uma vida de ação professada. Então ele diz, nos contou que vocês sempre lembram com alegria da nossa visita. Mais uma vez, o apóstolo Paulo ficou feliz porque a igreja lembrou dele com amor. E desejam nos ver tanto quanto queremos vê-los. Esse aqui é um bom indicativo de que a igreja gostou do pastor, quando ela quer vê-lo novamente. Né? Então a igreja de Tessalônica esperava o apóstolo Paulo vê-lo. A gente não sabe em que momento, exatamente quanto tempo ele ficou sem comunicação ou quanto tempo ele ficou sem vê-los. Mas o fato é que o apóstolo Paulo vai relatar daqui a pouco, que ele tentou em alguns momentos ir até a igreja, mas ele foi impedido pelo diabo. A gente vai ver o que isso quer dizer também. Mas o fato aqui e o ponto aqui
é que a igreja amava o Paulo, uma boa parte da igreja amava o Paulo e sentia saudades dele. Apesar do nosso sofrimento e dificuldades, ficamos animados porque vocês sempre permaneceram firmes na fé. Observe que por mais que o apóstolo Paulo tenha se sentido alegre pelo fato da igreja ter saudade da pessoa dele, o que de fato trouxe alegria ao coração do apóstolo Paulo foi saber que a igreja estava firme na fé, que ela permanecia firme na fé. Meus irmãos, eu acho que não tem algo que nos traga mais tristeza ao coração de um pastor ou de um líder, é ver que aquela pessoa que recebeu tanto do evangelho, que você dedicou tanto tempo em semear a boa semente, abandona aquela semente e busca em outro lugar, ou outro lugar não, né? Ou busca uma outra semente, ou busca um outro conhecimento de quem as pessoas dizem que Deus é. E o apóstolo Paulo não sofreu esse desprazer, ele tinha alegria de saber que a semente que ele havia plantado tinha semeado, que as pessoas estavam firmes naquilo lá. É tão intenso isso que ele diz, agora revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Então a alegria do apóstolo Paulo foi retomada, saber que aquelas pessoas que tinham recebido a mensagem do evangelho estavam firmes do Senhor. Muito embora, a gente vai ver daqui a pouco, que alguns deles falavam mal do apóstolo Paulo. Mas mesmo ele sabendo que as pessoas falavam mal dele, a exemplo do que ele disse lá aos filipenses, a alegria dele estava em saber que as pessoas estavam firmes no Senhor. Essas foram as boas notícias. E quais são as más notícias, Paulo? Slide 8, né? Más notícias trazidas por Timóteo. Uma boa parte da igreja acusava o apóstolo Paulo de insinceridade e de motivos impuros. O que eles diziam com isso? Que Paulo não pregava com o objetivo de levar o evangelho, mas para tirar vantagem própria, para tirar benefícios pessoais. E ele responde assim: vocês sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos. Isso está lá no 2, de 2 a 6. Antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Paulo aponta aqui 3 elementos que a gente encontra em grande parte das pregações que a gente vê hoje em igrejas de cunho neopentecostal ou qualquer outra igreja que não tenha compromisso com o evangelho cristocêntrico. Quais são? Primeiro, intenção de enganá-los. Gente, quando se trata de fé, as pessoas são profundamente enganadas. E elas têm uma predisposição para serem enganadas. Elas gostam de serem enganadas. Veja, quando você está doente, quando você tem uma doença que você julga ser séria, você tem, normalmente a gente tem 2 alternativas, né? Ou a gente procura um médico, que é uma pessoa que estudou tecnicamente para saber daquilo, e a gente vai pagar a consulta, a gente vai esperar uma consulta, ou a gente vai num curandeiro que o vizinho falou que é bom nesse negócio, que faz uma garrafada, ou que sopra um bafo de fumaça em você e te cura. A gente tem 2 alternativas. Quando o seu carro estraga, você tem a alternativa de o quê? Levar numa oficina ou levar no primo do seu amigo. Com relação às nossas coisas, sim. Mas você percebe que quando se trata da fé, a gente não trata dessas coisas? Quando se trata da fé, eu não vou querer ouvir um pastor que estudou para falar aquilo que ele está falando, que se dedica para falar aquilo que ele está falando. Eu vou procurar o cara que adivinha as coisas, o irmão que tem revelação de tudo e de todos. Mas quando eu vou construir a minha casa, eu procuro um engenheiro para fazer meu projeto, um arquiteto para fazer meu projeto. Eu não vou procurar o vizinho do meu primo que faz mais barato. Eu vou procurar alguém que sabe, porque eu vou morar lá dentro. Agora a gente tem um cuidado tão grande na nossa casa, no nosso carro e na nossa saúde, mas no nosso espírito, a gente delega as informações, os ensinamentos a qualquer um. Qualquer um que se diga ter um contato mais próximo de Deus, alguém que adivinha, alguém que... Por que a gente não tem o mesmo cuidado quando se trata da nossa fé? Por que a gente não tem o mesmo cuidado quando se trata do nosso espírito? Por que a gente não procura pessoas que tratam o evangelho com seriedade? O apóstolo Paulo está dizendo, eu não vim aqui para enganar vocês. Segundo, nem com motivos impuros. Nem com motivos impuros. Não é raro. E esse é um mal que volta e meia aflige vários segmentos do evangelicalismo mundial aí. Não é raro a gente ver notícias de pastores se relacionando com esposas de membros da igreja. Vi até um vídeo que alguém me mandou esses dias, um irmão tomando o microfone da mão do pastor, porque descobriu que o pastor estava tendo um caso com a mulher dele, e revelando o pastor em público. Por quê?
Porque o ambiente religioso e espiritual atrai o olhar de pessoas para aquele que fala. Atrai, em especial, quando as pessoas estão com fragilidades. E se essa pessoa que tem essa ascendência espiritual sobre aquele que é fragilizado, ele tem o poder de monopolizar. Eu não estou falando poder espiritual, estou falando poder mental, sabe? Aquela artimanha maligna, de monopolizar esses sentimentos. Então, o que eu quero falar para você? Que é muito fácil. Um pastor, um líder, um diácono, ou qualquer um, que esteja aconselhando uma pessoa que está fragilizada no seu casamento, uma mulher que está com problema de casamento, ele cooptar essa pessoa para si. Isso eu conheci uma pessoa que foi próxima a mim. Nós conhecemos, o Ricardo conheceu, o pastor Gustavo conheceu, e que nós nos surpreendemos em saber que este pastor, que era pastor de uma grande igreja, estava sustentando uma segunda mulher sem que a primeira soubesse. Ou seja, era uma ovelha que veio até ele, uma ovelha do Senhor, não ovelha de pastor, ovelha do Senhor, que veio até ele com problema no seu casamento. E ele acolheu aquela pessoa, ele orientou aquela pessoa, ele ganhou o coração daquela pessoa, e ele começou a se satisfazer daquela pessoa. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu não vim para enganar vocês, e eu não vim com motivos impuros. Os meus motivos são claros, são transparentes, são limpos. E o terceiro ponto, e nem com artimanhas, sabe? Strategia, strategy. O apóstolo Paulo não utilizou de mecanismos humanos para levar o evangelho até aquelas pessoas. Era a transparência e a pregação viva e clara do Cristo ressuscitado. Então o apóstolo Paulo já começa a desfazer todas as acusações que tinha contra ele. Eu não vim com intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é enganar as pessoas. Mas Deus, que examina as nossas intenções do coração, vê aquilo que nós sabemos. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. Mais uma vez, mais uma acusação que vinha contra Paulo, de que Paulo tentava ganhar o coração das pessoas com bajulação. E essa é uma ferramenta tão diabólica contra a inveja. Tão diabólica quanto a inveja. E volta e meia a gente troca ideia, né? Pastor Gustavo e com outros pastores de outras comunidades. O perigo que é o crente bajulador. O perigo que é ter crentes te bajulando. Porque a mão que bajula, ou a boca que bajula, faz parte do mesmo pé que vai te derrubar. A boca que está bajulando ali faz parte da mesma mão que vai te ferir. Então, aceitar a bajulação é algo que é muito confortável. Algo que aquece o nosso coração. Mas a convicção é que em algum momento o bajulador vai ser aquele que vai te destruir. E isso é o que acabou com o ministério de muitos pastores. Muitos homens de Deus foram destruídos por pessoas que aceitaram ser bajulados. E o Paulo está dizendo aqui, eu nunca tentei ganhar vocês com bajulação. Eu nunca bajulei vocês. E Deus é a nossa testemunha de que não agimos motivados por ganância. Outra acusação de Paulo. Está vendo como ele tinha tantas acusações? Era acusado de ser bajulador, de enganador, de ter motivos impuros, de usar artimanhas humanas. Então ele fala nada disso e nem fomos motivados por ganância. O que Paulo está falando aqui? Nas 3 semanas que Paulo ficou em Tessalônica, ele pregava na sinagoga nos sábados e do domingo até a sexta ele construía tendas para se sustentar. Ele não dependia do sustento da igreja. Ele não dependia que aquelas pessoas mandassem ofertas para ele. Ele sustentava-se com a renda que ele tinha do seu trabalho. Então o que ele está dizendo? Não posso nem ser chamado de ganancioso, porque eu vivia do meu dinheiro. Eu não dependia do que vocês me oferecessem. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês, nem de nenhum outro. Olha, fantástico, gente, sensacional. O que é esse reconhecimento humano que o Paulo está falando? Validação. Hoje, as psicologias comportamentais chamam isso de validação. É você fazer algo, é o Vinícius fazer algo para mim, esperando que eu vá lá e diga, Vinícius, excelente que você fez, parabéns. Porque se eu não fizer isso para o Vinícius, ele não vai se sentir validado. E aí, como resposta a isso, ele vai se vingar passivamente, nunca mais fazendo nada. Eu fiz lá, eu levei água para o Cassandra, ele me agradeceu, então nunca mais vou levar água. Ele morre de sede agora daqui para frente. A gente busca validação, a gente espera validação. E quando nós não somos validados, a gente se entristece. A gente se enraivece, a gente busca se vingar, a gente sai da igreja porque a gente não foi validado, porque ninguém me dá valor, porque ninguém gosta do que eu faço. Eu só estava lá, as pessoas, enquanto eu estava lá, todo mundo me explorava, todo mundo me usava. A gente busca validação. E quando a gente pensa dessa forma, ou melhor, pensar dessa forma é um reflexo de que aquilo que a gente não faz para Deus. A gente faz para nós mesmos.
porque eu espero que alguém venha me validar. Eu espero a minha validação. Então a gente tem um problema muito sério aqui, porque o apóstolo Paulo era acusado por aquelas pessoas por quem ele dedicou a sua vida, por quem ele arriscou a sua vida e quase foi morto. Se permanecesse ali, teria sido morto. Agora essas pessoas estão chamando ele de invejoso, de ganancioso, de bajulador, de, que mais? Enganador, de ter motivos impuros, de usar artimanhas. E ele está respondendo que nada disso é verdade. Segunda acusação que o apóstolo Paulo sofreu é porque ele não voltou à igreja. Ele não conseguiu voltar àquela igreja. Ele saiu fugido de Tessalônica, foi para Bereia e foi para Corinto. Por quê? Porque queriam matá-lo. Então, a acusação dos irmãos é que eles tinham sido abandonados, eles se sentiram abandonados. Pensa, 3 semanas que estão vindo aqui, de repente o apóstolo Paulo desaparece, e ninguém sabe por quê. Por mais que o Timóteo tenha voltado e os Silas tenham voltado para a igreja, a gente não sabe quanto tempo levou esse retorno. O fato é que aquele sentimento de abandono, de um filho órfão, permaneceu no coração daquelas pessoas, e eles acusavam o apóstolo Paulo de tê-lo abandonado. O que o Paulo responde depois, lá no 2, do 17 até o 3:5. Lembrando, irmãos, sempre falamos isso quando se trata de literatura de carta, tá? Cada tipo de literatura bíblica tem que ser lido sobre a sua metodologia de interpretação própria. A gente não pode interpretar uma carta como a gente interpreta um evangelho. A gente não pode interpretar uma carta como a gente interpreta os livros da lei. As cartas têm a sua metodologia de interpretação própria. Então, as cartas são respostas que o apóstolo está dando, ou que o escritor está dando, a perguntas ou críticas que foram levantadas. Então, a gente faz a engenharia reversa. Pela resposta, a gente calcula a pergunta. Então, veja só. 1 Tessalonicenses 2, 17 até o 3:5, Paulo diz assim: irmãos, depois de um breve tempo separados de vocês, a gente não sabe quanto, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei, não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Uma pausa. O que Paulo disse aqui? Primeiro, que ele foi separado contra a sua vontade. Segundo, que ele teve intenção de voltar. Ele não abandonou aquela igreja, mas ele tentou voltar por 2 vezes. E nas 2 vezes ele foi impedido pelo diabo de voltar. Isso aqui muitas vezes a gente já escuta algumas interpretações espirituais das coisas. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que o Império Romano era o diabo que impediu ele de voltar. Que o imperador romano era o próprio Satanás que impediu Paulo de retornar. Isso por quê? Porque o Jason, quando foi preso e foi colocado em liberdade, ele pagou uma fiança para ser colocado em liberdade. John MacArthur associa isso às condições de que Paulo não voltasse à cidade. Se ele voltasse à cidade, Jason seria novamente preso, perderia o valor da sua fiança. Então ele tinha a responsabilidade de não prejudicar o seu irmão. Paulo assumia todos os riscos da sua vida, mas ele nunca assumiu a responsabilidade de colocar em risco a vida dos seus irmãos. Então essa é a realidade pelo qual o apóstolo Paulo não voltou, para não prejudicar os seus irmãos. E ele chama aqui o Império Romano como o próprio Satanás. O diabo nos impediu de voltar. Então ele diz para esses irmãos, ele segue dizendo que a recompensa que ele tinha, a coroa que ele tinha no Senhor com relação àquela igreja, e aqui vai voltar aquilo que a gente pensou agora. O Paulo falou que ele não era bajulador, que ele não esperava validação de ninguém. Então ele podia dizer assim: a minha coroa é receber o abraço de vocês, é receber uma mensagem de vocês, receber uma oferta de vocês, é receber uma alegria de vocês, de como vocês me amam. Ele não diz isso. A prova de que o apóstolo Paulo tinha as melhores intenções com aquela igreja foi essa frase, olha: e qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar? Está apontando aqui para a volta de Cristo, a escatologia geral da igreja, né? Quando Ele voltar, serão vocês. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Ele não está falando da pessoa individualmente para inflar o ego das pessoas. Ele está falando: vocês, salvos, serão o motivo da nossa alegria. Significa que aquele pastor, a alegria daquele pastor é, mesmo sendo criticado, duramente criticado por aquelas pessoas, acusações muito pesadas, a alegria dele é saber que aquelas pessoas que o criticavam estariam salvos diante do Senhor. Isso aqui mostra um coração efetivamente pastoral. Mesmo debaixo de críticas, de ofensas, injustas, indevidas,
saber que aquelas pessoas para quem ele pregou o evangelho seriam salvas no Senhor. Essa era a gratidão dele, essa era a alegria dele. Muito parecido com o que ele falou aos filipenses da mesma forma. Agora seguindo, 3-5, por isso, quando não podemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele passou por Atenas um breve período antes de chegar em Corinto, tá? Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Nossa, isso aqui tem muita coisa importante que dá vontade de falar, mas eu vou conter aqui. O que ele está dizendo aqui? Eu não fui com vocês, mas eu mandei Timóteo. Então vocês não ficaram abandonados. Eu encaminhei Timóteo para cuidar de vocês, para amar vocês, para sanear as suas dificuldades. Ele diz que Timóteo é um grande colaborador na pregação do Evangelho. Tanto que Timóteo, em uma das cartas de Paulo, ele vai ser tratado como se um apóstolo fosse. Ele vai receber um status prático de apóstolo, não comissionado por Cristo. Mas o Paulo vai reconhecer ele dessa forma. Nós vamos fortalecer na fé, animá-los na fé. Mas vocês sabem que estamos... Aqui ele fala da dificuldade, ó. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Se não fosse o suficiente ele falar da realidade das dificuldades, ele acrescenta, mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Teve um famoso culto da virada que aconteceu aí numa das gigantes igrejas neopentecostais do Brasil, em que o pastor disse uma frase que virou motivo de muito debate teológico nas semanas seguintes. Que este será o melhor ano da sua vida, daquelas pessoas que estavam ali, mais de 40 mil pessoas. Este será o melhor ano da sua vida. Me parece, posso estar enganado, talvez vocês podem discordar de mim, mas me parece que esse texto não tem nenhum amparo bíblico. Quando a gente olha para o que o Paulo está dizendo aqui. Nós os advertimos de que as aflições viriam em breve. E foi o que aconteceu. Mas antes disso, ele falou o quê? Que ele enviou Timóteo para animá-los, para que as dificuldades não os abalem. Ele está reconhecendo que as pessoas vão ter dificuldades. E o objetivo é que as dificuldades não enfraqueçam a sua fé. Jesus já tinha dito que no mundo vocês terão aflições. E agora ele diz, mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Todos nós vamos passar por dificuldades. Todos, nenhum de nós vai passar por uma vida plena de abundância, uma vida plena, livre de dores. Todos nós vamos passar. Nossa, pastor, você está jogando praga em nós? Eu não estou. Jesus falou, Paulo está dizendo. É a realidade. Portanto, se alguém assumir esse púlpito e dizer para você, este vai ser o melhor ano da sua vida, ele está mentindo. Porque ele não conhece a tua vida, ele não conhece o futuro, ele não conhece nem o seu futuro. Então ele não tem autoridade para dizer do futuro de todo mundo. Essa frase se tornou um grande debate teológico justamente pela incapacidade que nós temos de prever o futuro das pessoas. Pela ausência de poder que nós temos de decretar isso na vida das pessoas. Eu não posso, por mais que eu deseje que você tenha o melhor ano da sua vida, eu não tenho poder para decretar isso. E além de eu não ter esse poder, ninguém tem esse poder. A gente foi infectado por uma maldição que veio desse mundo neopentecostal no século passado, da teologia da confissão positiva. Sabe o que ela diz? Ela diz que se você fala, a coisa vai acontecer. É por isso que tem aquele monte de coisa, profetiza para o teu irmão, profetiza para o teu irmão, e você fica lá profetizando para o teu irmão, que profetiza que ele vai ser curado, o cara morre. Profetiza que agora você vai ganhar dinheiro, o cara fica desempregado. Porque nós não temos o poder de fazer isso. E se você se submete a alguém que diz que você tem esse poder, você está sendo um tolo. Segurei para não falar uma palavra pior agora. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo freio. Você está sendo um tolo. Você está sendo infantil. Isso é admissível quando a gente trata de pessoas novas na fé. Inclusive tem uma família que passou por nós aqui umas 3 semanas e está numa igreja dessa. Eu não posso cobrar desses irmãos que têm uma percepção diferente. Agora, se qualquer um de vocês que já está conosco aqui há algum tempo, sair daqui, abraçar uma igreja neopentecostal, que o cara fica falando para você que vai ser o melhor ano da sua vida, que você não vai ter doença, que você vai estar curado, aí, meu irmão, você vai ser um trouxa. Um trouxa. Saiu. Você vai ser um trouxa. E eu não vou ter dó de você. Quando eu te encontrar no rua, eu vou falar, eu te avisei. Toma, seu trouxa. Você merece. Você merece. Por quê? Para a gente fazer isso, a gente tem que dar mais vazão para o nosso sentimento pessoal, para a nossa idolatria pessoal, para a nossa vaidade pessoal, do que para o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo me achata, ele me humilha.
ele faz eu olhar no espelho e falar e enxergar em mim quem eu sou. O evangelho de Cristo faz isso. Agora o evangelho sem Cristo é diferente. Ele fala para você que você é uma águia, que você voa alto. Lembra da historinha da águia? Todo mundo já ouviu a historinha da águia. A maior mentira que tem no mundo é a historinha da águia, né? A história que a águia, quando chega numa fase da vida, ela vai para um alto, montanha, ela arranca suas penas, ela quebra o seu bico para se renovar. Mentira! E o curioso, sabe o que é? É que agora tem os pregadores mirins, né? Os mini coach pastor, que estão crescendo na internet, e ele vai contar essa história mentirosa, que todo mundo sabe que é mentira. Mas para ele, como ele é novinho, né, não tem viveu, ele acha que é verdade, né? E aí ele conta essa história, as pessoas choram, se emocionam. Mentira, bobagem. E a gente cai nessa conversa. Enquanto isso, tem um monte de igreja crescendo, gente perdendo dinheiro, marido perdendo as mulheres para o pastor. Por quê? Porque tem a historinha da águia que voa. Aí você vai lá. Se é crente novo, meu coração dói por crente novo. Mas infelizmente, se é crente velho, eu não sinto essa mesma dor, não. Eu não sinto, não. Diga, Sueli. Uhum. Exatamente. Preciso o seu ponto, Sueli, preciso. O que acontece? Se você não ouviu o que a Sueli falou, essencial. Essas pessoas que têm essas experiências nesses ambientes que eu acabei de narrar para vocês, em algum momento elas vão se decepcionar. É inevitável, vai acontecer, vai acontecer. O que a gente pode orar é que os prejuízos sejam menores. É que as decepções aconteçam antes que o casamento termine, antes que as pessoas fiquem miseráveis, antes que elas sejam, assim, irremediavelmente feridas. O sofrimento, a decepção vai acontecer. Agora, o que acontece quando a pessoa se decepciona? Ela não vai atribuir culpa àquela igreja específica, àquele pastor específico. A culpa vai ser dos crentes. Vai ser de todo o movimento religioso, os evangélicos. O evangelho é isso. Sendo que o evangelho não é isso. O evangelho é o que você está lendo aqui, é o que a Bíblia fala para nós. Fora do que a Bíblia nos fala, não é evangelho. É por isso que tem muitos pastores hoje, das quais eu concordo, que o IBGE relata ou retrata um evangelho que não existe. Quando você vê aqueles números lá do IBGE, que tantos por cento dos evangélicos, que o Brasil em 2025 vai alcançar tantos por cento do evangelho. Não vai, não vai. É um movimento neopentecostal, híbrido, trans, fiel, que acha que é crente, mas não é crente. É um movimento coach, é um movimento de qualquer coisa que não faz parte do evangelho. Por quê? Não tem arrependimento. As pessoas não abandonam seus pecados. As pessoas não amam Jesus Cristo. As pessoas seguem os seus líderes, os seus coaches, qualquer outra coisa, mas não tem Jesus Cristo. Então esse ponto da Sueli foi preciso. Em algum momento as pessoas se decepcionarão, mas elas não se decepcionarão com as pessoas que as enganaram. Elas se decepcionarão com a igreja de Jesus Cristo. E aí é um ponto que é difícil de ser tratado, é irremediável. Essa semana eu conversei com um irmão que está migrando para um ambiente desse. E na minha fala eu disse, quando acontecer de você se arrepender, lembre-se, não foi Jesus que fez isso com você. Foi aquela pessoa que você está sucedendo seus ouvidos agora. Aquela pessoa debaixo de quem você está colocando o seu ensino. Ela, não é Jesus. Só tenha isso na sua mente. Não foi Jesus, foi ela. Porque as pessoas se decepcionam com Jesus. E não com aquelas pessoas que as enganaram. Então, estamos dentro aqui do ponto em que o apóstolo Paulo está dizendo que ele não conseguiu voltar para visitar a igreja. E justificando por quê? Porque ele foi impedido pelo Império Romano. Na sequência, por isso, quando não pudemos mais suportar, Timóteo, ele é o nosso irmão, colaborador de Deus na proclamação do Evangelho, nós enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não abalem, mas vocês sabem que estamos destinados a passar por ela. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam, e foi o que aconteceu, como bem sabem. Olha, não é legal Paulo falar isso, ó? Quando estávamos com vocês, nós os advertimos que as aflições viriam. Se fosse numa metodologia moderna de se falar, Paulo diria, ele não diria isso jamais, né? Mas qualquer outro no lugar dele, principalmente os que dizem apóstolos, não usariam a palavra advertimos, diria a palavra profetizamos. Não é isso que a rapaziada fala? Profetizei, eu profetizei, foi profetizado, que isso aconteceu. Paulo fala, nós os advertimos.
Qual que é a diferença da profecia moderna que as pessoas dizem? Primeiro que não é Deus falando, é uma intenção do coração delas. Ou é uma mentira clara, né? Principalmente quando o cara tem intenção de ter alguma vantagem. Então é mentira clara. Mas o Paulo está dizendo de uma coisa que é certa. Nós os advertimos que as aflições viriam, e elas vieram, como bem sabem. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber que continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho tivesse sido inútil. Assim como a alegria do apóstolo Paulo era de saber que eles estavam firmes na fé, Paulo mostra que a tristeza dele não era de saber que as pessoas estavam falando mal dele, não era em persona, não era contra a pessoa de Paulo. A tristeza deles era de imaginar que talvez o tentador tivesse vencido e que o trabalho da evangelização tivesse sido inútil. Então, passados as notícias, a gente vai ver agora aqui vai ser muito rapidamente, tá? Só um panorama do que as cartas vão dizer, tanto a primeira quanto a segunda carta, que é o slide 9. Conteúdo da carta. A primeira carta é dividida em 2 pontos muito distintos. O primeiro ponto que é a narrativa, do capítulo 1 até o 3:13. Então nós temos ali Paulo, Silas e Timóteo enviando saudações à igreja, o apóstolo Paulo defendendo o seu ministério apostólico, e depois a preocupação e o amor de Paulo pela igreja dos Tessalonicenses. Depois nós temos uma exortação do capítulo 4:1 até o 5:28. Paulo chama a igreja a uma santidade. Observa que isso vai fazer parte em todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve. Por quê? Porque é um elemento fundamental para o desenvolvimento da fé, que é a santidade. Mas essa santidade, a gente vai ver tanto em Paulo, quando nós vimos lá em Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz, desenvolver a vossa salvação, não é um movimento unicamente espiritual ou espiritualizado. Acho que a palavra espiritualizado é melhor. Porque a gente crê, e a gente foi levado, por alguma razão que eu desconheço, a acreditar que santidade é a gente viver ambientes de santidade. É você viver trancado no seu quarto, orando, se separando do mundo que é maldoso, que é malvado, e você ficar conectado com Deus o tempo todo, como se fosse uma espécie de transe, como se fosse uma espécie de vibração interna junto com Deus. A gente vai ver que essa santificação, que tanto Paulo diz aqui aos Tessalonicenses, como ele disse aos Filipenses, é uma santidade prática, é uma demonstração prática da fé. Quando ele escreveu aos Filipenses, que foi objeto da pregação da semana anterior, 2 para trás, né? Quando ele fala para as pessoas desenvolverem a sua salvação, ele mostra como é, deixando de mentir, deixando de fofocar, deixando de criar confusão. Ele é bem objetivo na igreja de Filipenses. É assim que a gente desenvolve a nossa fé. Você tem uma fé dentro de você, prova essa fé vivendo. Resista a fofoca, resista a mentira, resista a confusão, resista a motins, resista a falar mal dos seus irmãos. Assim que Paulo fala que a gente desenvolve a salvação. E aqui ele está dizendo a mesma coisa para os Tessalonicenses. Um chamado à santidade. Amor fraterno e trabalho digno. Olha só, são valores humanos, gente. Não valores humanos, me perdoem, não são valores humanos. São comportamentos humanos estabelecidos por Deus, não criados por homem. Deus criou o trabalho. Algumas pessoas vão dizer que o trabalho é consequência do pecado. Não é, Deus nunca criou gente ociosa. Os ociosos eram aqueles que foram se levantar contra Paulo. Lembra que levantou os piores dos ociosos, dos desocupados? Que normalmente é quem dá mais trabalho, o desocupado. Dentro do desocupado ele pegou os piores e fizeram confusão contra Paulo. Aqui ele está chamando ao trabalho digno. Por quê? Porque muitos tessalonicenses tinham compreendido de forma errada a mensagem da volta de Cristo e falaram assim, não, Jesus já vai voltar amanhã, a gente não precisa mais trabalhar. Então eu vou vender o que eu tenho e com o dinheiro que eu tenho, que eu vou auferir dessa venda, eu consigo sobreviver até Jesus voltar. E aí Jesus não voltou, as pessoas gastaram dinheiro e agora essas pessoas estavam sendo peso para aqueles outros irmãos da igreja. Então Paulo vai falar para esses irmãos aqui, ó, quem não trabalhar aí entre vocês, que não coma não. Quem quer viver na vida boa, viva, não nas custas dos outros. Depois a esperança da segunda vinda, e aqui a gente vai começar a tratar. As cartas aos Tessalonicenses são uma das cartas escatológicas do Novo Testamento, onde Paulo vai começar a doutrinar, ainda que de uma forma mais simples, o que vai ser a segunda vinda de Jesus Cristo. Aí ele fala do dia do Senhor e da vigilância que nós devemos ter até, as exortações à vida comunitária e espiritual, a bênção final e a conclusão. Depois, no slide 10, uma breve divisão da segunda carta. Então isso aqui eu só vou passar bem por cima, porque vai ser objeto de estudo detalhado depois. A segunda carta vai ser dividida em 3 pontos. Primeiro, a perseguição sofrida pela igreja, que era muito severa. O que acontece? Aparentemente, a primeira carta não tinha sido muito bem recebida pelos irmãos. Apesar de Paulo ter sido muito cuidadoso e amoroso,
aparentemente a carta não foi muito bem digerida pelos irmãos. Aí ele vai escrever essa segunda carta. E ele vai novamente confortar esses irmãos por causa da perseguição que se tornou ainda mais intensa. Ele volta a consolar esses irmãos. Aqui ele vai introduzir uma defesa doutrinária de um falso ensino que estava sendo perpetrado no meio da igreja. E o falso ensino era aquilo que o apóstolo Paulo mais utilizou como objeto de defesa para as igrejas que ele escreveu no Novo Testamento. Porque é muito fácil perverter o ensino verdadeiro. Porque o ensino verdadeiro não traz lucro. O evangelho não traz lucro. Quem vive do evangelho não fica rico. Do evangelho genuíno não fica rico. Se alguém está rico, porque ele não está vivendo o evangelho genuíno. Então o evangelho falso sempre trouxe lucro. E o apóstolo Paulo vai ter que combater isso aqui. Por fim, volta a tratar do grupo de preguiçosos que decidiu de trabalhar. Então essa vai ser a advertência da segunda carta. Então, meus irmãos, finalizando a nossa aula de hoje, o que nós vamos aprender e o que nós já começamos a aprender dessas cartas de Paulo, das cartas de Tessalonicenses? Primeiro, que essas cartas vão revelar a personalidade de Paulo, e assim como revelar a personalidade de Paulo, ele revela a personalidade de líderes, tanto pastores, diáconos, obreiros de Cristo, que tenham como foco principal da sua vida pregar o evangelho verdadeiro. E aqui a gente vai conseguir decidir ou definir quem são aqueles que pregam o evangelho verdadeiro e que são aqueles que não têm o objetivo de pregar o evangelho verdadeiro. É a patroa Amanda, quem sou eu para falar não para minha patroa, né? Então, aqui ele vai revelar qual é o coração, qual é o caráter de um líder, principalmente qual é o caráter de um líder verdadeiro, características que vão atribuir isso. Então vão revelar o apóstolo Paulo como esse líder dedicado, amoroso, comprometido, que tem o evangelho de Cristo acima dos seus próprios interesses. O evangelho de Cristo acima do que as pessoas pensam acerca dele, acima do conceito que as pessoas vão te afirmar sobre ele. E da mesma forma como o apóstolo Paulo é chamado para ser obreiro fiel, cada um de nós é chamado para sermos obreiros fiéis. Independente do ofício que a gente desempenha na igreja, do ofício que a gente desempenha fora da igreja, todos nós que somos servos do Senhor, somos chamados a desenvolver, ou desempenhar fielmente o chamado de Cristo. E dentro disso, as nossas opiniões pessoais são secundárias. O que importa é o que a Bíblia nos revela. Dessa forma, em qualquer nível de trabalho de ofício que a gente desenvolva, a gente tem a oportunidade de sermos, assim como o apóstolo Paulo, fiéis ao Senhor, independente do preço que a gente venha pagar. Eu digo para vocês, irmãos, é um preço caro, viu? Muito embora eu já esteja nessa igreja há muito tempo, eu sou ordenado pastor há pouco tempo, 3 anos, acho, para fazer agora esse ano. Mas já é o tempo suficiente para a gente perder algumas amizades, para a gente perder alguns convites, para a gente perder alguns relacionamentos. Porque a pregação do evangelho, infelizmente, causa circunstâncias que estão fora do nosso controle. Mas a gente precisa decidir a quem é a nossa fidelidade. E isso vai acontecer com vocês. Qualquer um de vocês que ousem pregar o evangelho verdadeiro de Cristo, viu? Segundo, essas cartas revelam as características de uma igreja local. Além daquilo que nós devemos ser individualmente, ele vai revelar aquilo que nós devemos ser comunitariamente. Como que nós devemos viver a condição de igreja? Qual deve ser o nosso nível de afeto, de amor, de esperança, de perseverança? E qual deve ser a nossa postura diante de dificuldades que certamente virão? Nós enfrentamos aqui dificuldades diferentes daquelas do apóstolo Paulo. Nós não temos o império tentando nos prender. Nós temos sim o império processando muita gente. Tem muito pastor hoje sendo processado porque falou alguma coisa, que não devia ter falado, porque pregou uma coisa que não devia ter pregado. Mas é um pouco diferente disso tudo. Nós podemos ser discriminados, podemos ser chacotizados, mas a gente não sofre essa perseguição por parte do império. Mas de qualquer modo, a igreja é preparada. Essa carta nos ensinará a igreja a estar preparada para as adversidades que certamente virão. E elas virão. Se já não estiverem, né? Às vezes a gente nem sabe tudo que está acontecendo na igreja. E a gente só descobre quando a coisa já explodiu. Mas o fato é que, costumeiramente, a gente passará por dificuldades. Nós passaremos, né? Por fim, estas cartas revelarão a natureza teológica de Deus. Esse talvez seja o ponto mais importante. Nós não podemos servir a um Deus que nós não conhecemos. Nós não conseguimos servir a um Deus que nós não conhecemos. Por isso que, dia a dia, em todos os cultos que a gente realiza nessa igreja, em todo o serviço culto que a gente realiza aqui, o nosso objetivo é apresentar para você Deus da forma mais ampla que Ele se apresentou, que Ele se revelou nas Escrituras. Não a perspectiva pessoal de Deus, mas a perspectiva bíblica. Por quê? Porque servir a um Deus que você acha que é o Deus da Bíblia, mas que é um Deus que você criou, torna você um idólatra. Servir a um Deus que eu mentalizei, que eu criei na minha mente, mas que não é um Deus revelado nas Escrituras, me torna um idólatra.
E esse Deus que eu criei não é o Deus que salva, não é o Deus que perdoa, não é o Deus que cura, não é o Deus que abençoa, não é o Deus que santifica. Esse Deus que eu criei só serve para alimentar o meu ego, para alimentar a minha vaidade, para alimentar a minha inveja. Então o objetivo é apresentar para vocês o mais claro possível quem é o Deus revelado nas Escrituras. Porque este Deus revelado nas Escrituras é o Deus que vai te salvar, que vai te perdoar, vai te purificar, vai abençoar a tua família, vai te sustentar no dia mal e vai te conduzir em segurança até o dia do Senhor. Por isso que é importante a gente estudar. Por isso que é importante a gente seguir no estudo de quem Deus é. Conhecer a natureza de Deus para conseguir servir esse Deus verdadeiramente. Amém? Quero fazer uma oração, eu vou passar para o pastor Gustavo, que tem algumas palavras a tecer para nós. Senhor, nós te agradecemos por este primeiro momento em que nós nos colocamos diante dessa carta de Tessalonicenses como objeto de nosso estudo. Senhor, aqui nós podemos ver o amor do teu servo Paulo pelaquela igreja e, consequentemente, por todos nós, igrejas de Cristo, que viriam após isso. Nós te agradecemos pela dedicação que ele teve no cuidado do Senhor, no cuidado da tua igreja. Nós te agradecemos, Deus, porque esse cuidado chegou até nós. E o nosso pedido, Pai, é que nós sejamos fiéis como foi o teu apóstolo Paulo. Nós sejamos pastores, pregadores, obreiros, fiéis como foi o apóstolo Paulo, cuja dedicação e preocupação maior era com a imagem de Deus ser construída no coração das pessoas. Muito acima da imagem pessoal dele, muito acima das vantagens pessoais dele. Que a imagem do Deus verdadeiro fosse construída no coração das pessoas. Que nós sejamos assim, Deus. Que nós sejamos uma igreja que busca servir o Deus vivo e verdadeiro. Uma igreja que recusa-se a servir outro Deus que não seja o Deus vivo e verdadeiro. Ainda que para isso nós possamos passar por provações, por perseguições, por dificuldades. Mas que nosso coração seja trabalhado. Que nós sejamos convertidos diariamente ao Evangelho de Cristo, Pai. Que cada um de nós seja poupado, seja privado de falsas mensagens do Evangelho. Senhor, livra-nos, Deus, de falsos mestres. Livra-nos de falsos pastores, de pessoas que têm como objetivo levantar um reino e um império pessoal, de pessoas donas de igreja. Livra-nos de pessoas, Pai. Livra os nossos ouvidos de serem tentados por esses ambientes. Abençoa os nossos irmãos que hoje estão em ambientes assim, Deus. Nós pedimos que o Senhor os abençoe, abra os seus olhos e os leve para lugares onde Cristo é pregado, para lugares onde o Evangelho seja verdadeiramente e genuinamente pregado. Senhor, é que nós pedimos, abençoa-nos, abençoe todas as nossas classes, todos os nossos professores, todos os nossos irmãos que dedicam os seus dias a ensinar o Evangelho de Cristo. Dá-nos força, Senhor, dá-nos determinação, dá-nos coragem para seguirmos neste caminho, mesmo sendo conhecedores dos males que se levantarão. Nos abençoe, nos fortaleça, para a glória do teu próprio nome, Pai. Amém.